Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e esse é o seu canal de apologética que tem a intenção de trazer informações aí que sejam relevantes e novas, principalmente entre muitos temas, a relação de uma visão mais ampla acerca da ciência e seu chamado progresso. Não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, divulgue, tá? Divulgue o canal, deixe seu like. E vamos que vamos. Queria falar um pouco hoje sobre um filme. O filme Não Olhe Para Cima. Eu acho que muita gente já assistiu, muitos de vocês já devem ter assistido, um filme da Netflix, lançado no dia 9/12 do ano passado, de 2021, dezembro de 2021. Foi lançado esse filme na Netflix, um filme muito interessante, né? Eu recomendo que seja assistido, é um filme que tem uma temática bem curiosa, né? Com atores famosos como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, entre outros. Então, um filme bem interessante que, em resumo, mostra uma astrônoma pesquisando, ela encontra ali um cometa, né? Ela descobre um cometa que está vindo para passar, que está vindo em direção à Terra. E aí ela comunica para o seu professor, né? Um cientista também, Leonardo DiCaprio, né? E ele vai fazer o cálculo do distância. Eles fazem uma festa no dia seguinte, aquela coisa toda, né? O cometa já é chamado de Biaski, né? Porque o nome da astrônoma é Kate de Biaski, então já em homenagem a ela. E na hora de fazer o cálculo da distância na qual o cometa vai passar pela Terra, né? O distanciamento disso, ele acaba descobrindo que ele vai se chocar com a Terra. E aí eles dois ficam sabendo disso, tentam compartilhar isso com o governo do seu país, o governo norte-americano, que por causa de questões políticas acaba não revelando isso, porque vai mexer com as eleições que estão próximas e tal, o pessoal vai ficar, isso não traz voto, vai deixar todo mundo em pânico, aquela coisa toda, então pode ser algo negativo politicamente falando. Eu não vou discutir aqui a questão da política no filme, né, tá falando de governos direitistas, de esquerda e tal, então eu não vou discutir essa questão. A minha questão aqui é só uma nesse filme. Como o filme retrata bem uma questão da nossa época, que é essa fé na ciência, não é? Essa fé que a ciência vai nos levar a um grande progresso, que a ciência vai salvar a humanidade, que através da ciência e do conhecimento científico que tudo vai ser modificado. Todas as vezes que vocês me ouvirem aqui no canal, tecendo alguma crítica à chamada ciência, não é? Eu não estou afirmando que a ciência não serve, ou que eu sou inimigo da ciência, que você, para ser um bom cristão, tem que atacar a ciência, tem que ser oposta a ela. Não. Eu só peço que você olhe para a ciência como ela é. A ciência é uma criação humana. E como toda criação humana, possui características humanas, porque é uma criação nossa. Então nós temos que entender isso. Então quem acha que o cientista é alguém que não tem as suas crenças, as suas visões, quem acha que o cientista chega ali isento de paixões, isento de preconceitos ou qualquer coisa, esquece isso. Isso não é fato. O ser humano é contraditório, é paradoxal, a ciência também traz essas características ao longo da sua história. E aí eu queria ilustrar aqui para vocês, pensar um pouco sobre esse imaginário da ciência como meio de salvação da humanidade. Então não olhe para cima, é isso, tem uma campanha para dizer, não olhe para cima, não olhe para cima, não olhe para cima, para que as pessoas não fiquem com a cabeça numa realidade que foi descoberta pela ciência, que é o fato de que se eles não fizerem alguma coisa, em 6 meses a raça humana vai ser aniquilada. Mas uma coisa que me chama a atenção, um aspecto bem curioso que nós não podemos perder. Nós temos na história da ciência, e aí eu não vou usar aqui exemplos da biologia, da química, da física, da astronomia e de outros, mas eu poderia usar exemplo de todas as ciências. Mas vou usar apenas aqui, por causa do nosso tempo, para não fazer um vídeo muito longo, apenas a questão das ciências biológicas, que eu acho que é uma das questões mais interessantes no dia atual. Eu queria começar com você mostrando, para que você pare de pensar nessa coisa, de olha, a ciência é isenta, a ciência só nos leva para o progresso, a ciência, tudo que a ciência produz é bom. Então, se tudo que a ciência produz é bom, então você está dizendo que a ciência não foi usada, não é usada até hoje como instrumento para matar, para destruir câmaras de gás na Alemanha nazista, né? Sem os estudos da química dos gases, não era possível isso. Armas potentes automáticas sem estudo científico, sem tecnologia científica, não poderia ser desenvolvida. A bomba atômica, sem nós estudarmos e conhecermos o poder do átomo, nós não poderíamos de forma alguma desenvolver uma bomba atômica. Então, tudo isso deve nos fazer entender que a ciência não é essa coisa isenta e boa, maravilhosa e sacrossanta. A ciência tem as digitais daqueles que as fazem, e os que a fazem
são pessoas como eu e você. Tem um livro aqui, e aí eu vou mostrar alguns desses aspectos para você entender bem aqui a discussão. Esse livro é um livro que você deve ler. De Darwin a Hitler, Ética Evolucionária, Eugenia e Racismo na Alemanha. Eu já falei num vídeo aqui anterior que a ideia, né, da monogenia darwiniana, ou seja, que toda a raça humana veio de um só tronco, ela foi uma resposta científica a uma questão da época, que é a origem humana, a origem dos animais, enfim. Antes, a ideia não era de monogenia, era de poligenia. Existiam várias raças, não era um tronco único. E aí, as pesquisas de Darwin, elas caíram como uma luva naquilo que se desenvolveu décadas depois. O próprio primo dele, o Francis Galton, primo do Darwin, foi ele um dos mais importantes cientistas da questão eugênica, da questão de purificação da raça, que existiam raças que precisavam ser eliminadas, raças que precisavam ser purificadas. Por exemplo, no Brasil se falava muito no século XIX do embranquecimento, que o Brasil não se desenvolvia por causa da mestiçagem. Esse era um pensamento científico da época. Não é um pensamento religioso, não era um pensamento político, era um pensamento científico. E aí o Richard Weikart, ele menciona o Adam Sedgwick, o mentor de Darwin em ciência natural, lá na Universidade de Cambridge. E aí, quando ele leu O Origem das Espécies, ele escreveu o seguinte para o Darwin: algumas passagens do seu livro chocaram grandemente o meu gosto moral. E aí ele explica. Existe uma parte moral ou metafísica na natureza, assim como existe uma parte física. Um homem que o negue está muito próximo à loucura. A coroa e a glória da ciência orgânica está em fazer, pela causa final, a ligação do material ao moral. Você ignorou essa ligação e, se não estou enganado, fez o que pôde para rompê-la em um ou dois casos promissores. Ou seja, ele já mostra aqui que a teoria de Darwin de que tudo no homem evoluiu de forma aleatória, tiraria sim a ideia principal do homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus e que a sua moral e a sua ética estavam relacionadas a isso. Essa ideia foi uma ideia importantíssima para Hitler, para os seus seguidores, porque isso caiu como uma luva para defender a ideia de que existia sim espécies subhumanas, espécies inferiores e que, portanto, isso justificaria questões morais e tudo, a questão da evolução. E a evolução não se preocupa com isso por quê? Ora, é óbvio que é só uma questão evolutiva, é aleatório, não é planejado. O mais forte tem que vencer o mais fraco. O mais fraco é eliminado. Então foi esse conceito moral que o mentor de Darwin já disse: toma cuidado com isso, você rompeu essa ideia. E é sobre isso que o livro do Richard Weikart trata. Tem outros livros que eu queria mostrar para você aqui, ó. Raça Pura, né? A discussão sobre eugenia, principalmente os experimentos que foram usados para esterilizar negros, para purificar a raça, zoológicos humanos, gente em exibição na era do imperialismo, aí vai falar do imperialismo britânico e tal, mas ninguém fala que a ciência estava por trás disso. Então, tudo seguiu a ciência. O Espetáculos das Raças, Cientistas e Instituições de Questão Racial no Brasil, 1870 a 1930. Um livro que você deve ler, Médicos e Assassinos na Belle Époque. E por que ele é interessante, pessoal? Porque ele fala aqui da cronologia, que era uma ciência, uma teoria científica, de que o tamanho do cérebro estava relacionado à inteligência. E aí, por que a raça negra era inferior? Ele vai explicar aqui. O ângulo facial do europeu é o de 80 graus e dos macacos, segundo as espécies, 42 a 50. Mas com o ângulo facial de 70 graus, o negro encontra-se a meio caminho entre o homem e o macaco. Essa teoria aqui do ângulo facial, ela era uma teoria científica e que explicava o porquê que os negros deveriam ser escravizados, explicava o porquê que os negros eram uma raça inferior. Esse é um aspecto importantíssimo para você entender que nem tudo aquilo que a ciência produz é simplesmente observação da natureza, né, e descrição, mas observação e interpretação dentro de uma época. Questões sociais, culturais influenciam muito. Prova disso é que todo trabalho hoje em História da Ciência, dentro do tripé da pesquisa em História da Ciência, tem lá a questão social, o estudo social. E aí, pessoal, tem um outro livro interessante, que é esse aqui, ó, Crianças de Asperger, As Origens do Autismo na Viena Nazista.
da Judith Schaefer, uma escritora muito famosa, especialista em história da Alemanha. E ela fala aqui um pouco nesse livro sobre a síndrome, né? O Asperger é conhecido pela síndrome de Asperger, que leva o seu nome, Hans Asperger, né? O cientista. E ela mostra como essas pesquisas eram usadas para determinar quais eram as crianças que deveriam viver e que não deveriam viver no Terceiro Reich, porque não serviam ao Estado. Então existe uma política forte de eugenia, científica, todas com base na ciência. Ninguém está falando aqui de religião, ninguém está falando de economia, está se falando de ciência. E aí ela diz o seguinte, falando do programa de eliminação de crianças, tinham de adultos e de crianças, né? O programa era menor, matou entre 5.000 a 10.000 crianças, incluindo 789 em Ispergelgrund, que era um local principal, o maior centro que havia na Alemanha no período. A segunda e maior instalação de assassinatos infantil do Reich. Então, esse era um dos mais importantes centros. O programa de eutanásia infantil revela uma dimensão íntima do extermínio. Os médicos examinavam pessoalmente as crianças que condenavam. As enfermeiras trocavam lençóis e alimentavam pessoalmente as crianças que matavam. Conheciam seus nomes, vozes, rostos e personalidades. Os assassinatos tipicamente eram realizados na própria cama da criança. A morte chegava lenta e dolorosamente, com a privação de alimentos ou recebendo overdose de barbitúricos até ficarem doentes e morrerem, usualmente de pneumonia. Embora o extermínio nazista frequentemente seja narrado em histórias separadas sobre como os nazistas matavam versus como as vítimas sofriam, na eutanásia infantil não houve experiências paralelas, mas interações que afetaram o modo como os assassinatos se desdobraram e se expandiram. Ninguém aqui está para destruir, não é, a reputação do Hans Asperger, mas as pesquisas científicas dele também foram usadas e ele próprio assinou a morte de muitas crianças, o relatório para que muitas crianças fossem descartadas, porque não serviam para a sociedade alemã. Você consegue entender isso? Acho que ficou fácil de compreensão, não é? Isso que eu quero dizer para você. Você tem que entender que a ciência tem o seu valor, mas a ciência é feita por gente, e gente erra. Gente tem ideologia, gente tem tudo isso. E a ciência segue nesse rumo. Leia esses livros, pesquise, estude, para que você entenda melhor e ache um ponto de equilíbrio entre a sua fé em Deus e a fé que muitos possuem na ciência, como é apresentado no Não Olhe para Cima, responder todas as coisas. Nós, como cristãos, não devemos nos preocupar sobre o futuro, porque nós conhecemos o futuro. Deus deixou um livro chamado Livro de Apocalipse, e nesse livro de Apocalipse, nós temos uma descrição do que vai acontecer. Então pronto, catástrofes globais, universais ocorrerão, e é por isso que eu e você sempre devemos olhar para cima, porque sempre será de lá que virá o nosso socorro. Que Deus os abençoe, que Deus os dirija. Não perca a sua fé em Deus, continue estudando, crescendo na fé, para que através de uma fé robusta, de uma fé firme, forte nas Escrituras e no Deus dela, você possa ser uma grande testemunha dentro da sociedade na qual vivemos. Fui.